aprendendo um pouco sobre a doutrina espírita, aqueles que estudaram cientificamente ela, e que a Kátia possa proferir uma boa palestra, o Marcelo uma boa leitura, e agradecemos a toda a boa espiritualidade que nos acompanha, os mentores da casa, a irmã Lúcia e tantos outros, que possamos todos serenar e absorver o conhecimento do hoje. Que assim seja. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Questiona sua consciência sobre seus próprios atos. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem lamentações. O homem de bem que tem o sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar retorno, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seus interesses à justiça. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vocês vieram se aquecer aqui, né? Porque lá fora está bem friozinho, né? Boa noite também a quem nos assiste pela internet. Bom, hoje vai ser uma noite um pouquinho diferente. Vocês estão acostumados que as nossas palestras são dentro da doutrina espírita, dentro dos livros, né, da codificação que o Kardec nos trouxe, dentro dos ensinamentos de Jesus, trazido isso tudo para o nosso dia a dia, né, para a gente se conhecer, para a gente se melhorar, se reformar, fazer a nossa reforma. Mas esse mês nós temos umas palestras um pouco diferentes. Hoje, por exemplo, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a vida e obra do Dr. Hernani Guimarães Andrade. Temos outros títulos neste mês que são ou espíritos encarnados, como Alamar, né, como Clóvis Nunes, que estarão aqui, inclusive, no Fore Blue, e temos desencarnados, como Cair Barchutel, como o Dr. Hernani, que vem psicografando nas nossas psicografias públicas, que têm acontecido nos domingos, nos últimos domingos do mês, desde agosto do ano passado. Se eu não me engano, o Dr. Hernani começou a psicografar em fevereiro deste ano. Às vezes ele psicografa, às vezes ele cita nomes, que nós vamos ver hoje, e às vezes ele é citado por alguns outros espíritos que estão psicografando, como o Dr. Ian Stevenson e o Dr. Banerjee. De começo, eu já peço desculpas se eu pronunciar algum desses nomes de maneira incorreta, né? E quero começar agradecendo a doutora Suzuko, segunda esposa do Dr. Hernani, lá no Instituto de Pesquisa Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas em São Paulo, que foi visitado pelo médium Zé Araújo e pelo Roberto Oliveira, que foi feito inclusive um vídeo e foi passado já uma ou duas vezes na casa, um pouco antes de acontecer a psicografia. Ela inclusive deu entrevista, e ela é uma cientista, uma pesquisadora também, que acompanhou anos o trabalho do Dr. Hernani. Eu agradeço ela, porque ela me mandou muito do material que eu vou apresentar para vocês hoje.
Inclusive, doutora Suzuko, nós estamos mais ou menos em uma boa sintonia, porque quando eu recebi o título, eu pensei, poxa, a doutora Suzuko bem poderia me fornecer um pouco de material, né? Mas eu não vou mandar um e-mail para ela, né? Ela vai achar eu uma atrevida. Aí ela manda e-mail para o Zé dizendo que ela poderia, né, mandar material também do Dr. Ian Stevenson, né? Que vai ser passado ainda para vocês. Pois ela me mandou umas fotos, né, também, que eu já tinha colocado no PowerPoint. Então, a gente está bem conectada, né, doutora Suzuko? Então, esse é o Dr. Hernani Guimarães Andrade, hoje nesta casa em espírito desencarnado. Dr. Hernani ficou mais ou menos, acredito que 1 ano, se afinizando com o médium Zé Araújo. E ele, com o Zé, estão escrevendo um livro que se chamará Plasma Eletromagnético. A magnitude do conhecimento desse homem, eu acho que muitos de nós não vamos chegar a perceber. O Dr. Hernani, inclusive, foi muito mais conhecido internacionalmente do que nacionalmente. Ele é considerado o maior cientista espírito da atualidade, dos últimos anos, deste século, vamos dizer, do século passado. Nós tivemos muitos cientistas, mas cientista espírita realmente, o Dr. Hernani. Ali nessa foto, ele está recebendo um prêmio da Associação Médico Espírita do Brasil, pelos estudos que ele fez no campo biomagnético. Então, o Dr. Hernani nasceu em Araguari, em 31 de maio de 1913, e desencarnou em Bauru, São Paulo, em 25 de abril de 2003. Este ano, inclusive, dia 31 de maio, ele recebeu homenagens, principalmente do pessoal de São Paulo, fora do Brasil também, em Portugal. José Lucas, que tem aparecido seu nome nas psicografias da casa, o Dr. Hernani falou dele, né? Proferiu uma palestra em nome dele também no dia 31 de maio, que é o dia e o ano do centenário dele. Se ele estivesse vivo, estaria fazendo 100 anos. Tornou-se espírita aos 16 anos de idade, atraído pela racionalidade e coerências dos postulados kardecistas. Estudou exaustivamente as obras clássicas da doutrina. Esses nomes aqui, quem já ouviu palestras do André ou quem já fez cursos de espiritismo na casa, já ouviu falar nesses nomes. São cientistas que fizeram um grande trabalho na humanidade. Cada um faz um pouquinho e juntando isso tudo, a Terra, a humanidade, os conhecimentos vão crescendo, né? Então, Gabriel Delany, Leon Denis, Ernesto Bozano, Camille Flammarion, William Crookes, Akasakov, Richer, Crawford, César Lombroso e outros, né? Nomes que, se nós formos estudar a história, nós vamos vê-los repetidamente. Graduou-se em Engenharia Civil em 1941 pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Depois veio trabalhar na Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda e fez carreira no Departamento de Águas e Energias Elétricas em São Paulo, onde ficou até se aposentar. Como eu falei, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vida e a obra dele, né? Mas tornou-se espírita aos 16 anos de idade. Poxa, mas eu estou aqui com... eu já tenho mais que 40, né? Mas, assim, eu chego aqui na casa com 40 anos. Eu até vejo adolescentes, né? 14, 15 anos, vindo assistir palestra. Mas como é que alguém chega nessa magnitude e já se torna espírita aos 16 anos de idade? Para mim, o espírito do Dr. Hernani é um espírito já muito amadurecido. E para mim, ele veio com uma missão, porque ele já veio preparado para isso. E aí ele conta a história de como é que foi que aconteceu, né? Nós vamos saber um pouquinho. Na época que ele tinha lá seus 16 anos, andava lá com a meninada de 15, 16, 17 anos, e como ele mesmo diz, não existia televisão, não existia drogas, não existia rock and roll. Então eles se reuniam na casa, final de semana, na casa dos colegas, para conversar.
E eles foram um final de semana na casa de um dos amigos dele, cujo pai se chamava Francisco de Paula Domingues, o seu Chiquinho, que era um trabalhador espírita. E ele conta que eles conversando, de repente surgiu o tema vida. E aí eles começaram a falar: o que é a vida? O que seria para cada um? Que significado teria a vida? E aí cada um começou a dar sua opinião. Quando chegou a vez do Dr. Hernani, ele disse que falou o seguinte, que a vida para ele não era algo só material. Ele achava que existia uma força que animava esse ser material, que lhe dava vida. E que esse ser, então, com essa vida, teria um ciclo. E quando acabasse esse ciclo, e esse ser se fosse, essa força sairia e iria animar um outro ser, lhe dando a vida. E o seu Chiquinho, escutando as explicações dele, percebeu que ele estava maduro para a idade dele. Ele já tinha uma noção diferente. Ele não tinha estudado ainda, não sabia o que era, mas ele já tinha uma outra mentalidade. Aí o seu Chiquinho foi lá, pegou um livro, entregou para ele e disse assim: olha, leia este livro aqui que vai lhe ajudar muito. Dr. Hernani pegou o livro e, título, né? O que é o Espiritismo? Allan Kardec. Aí ele, vindo da Igreja Católica, fazendo primeira comunhão, crisma, tudo que tem direito, vai à missa. Principalmente antigamente, a Igreja Católica era muito contra o Espiritismo, né? Ele leu lá Allan Kardec. Bom, Allan Kardec está ligado ao Espiritismo. Espiritismo, eu aprendi que não é alguma coisa boa. Não, diz o seu Chiquinho, vá para casa e leia. Isso aqui tem tudo a ver com as ideias que você tem. E vá para casa, porque aqui no meio dessa turma aqui você não vai aprender nada, você só vai perder tempo. Aí ele foi para casa, disse que no meio do caminho já foi dando uma olhada no livro, passou a noite lendo, leu o livro todo. No outro dia de manhã, antes do seu Chiquinho sair para trabalhar, ele chegou lá devolvendo o livro. Aí o seu Chiquinho assim, poxa, você ficou chateado comigo, né? Não gostou? Não quer ler? Ele disse, não, eu li tudo, eu quero outro, eu quero saber mais. E aí o segundo livro que ele recebeu foi o Livro dos Espíritos. E desta maneira ele começou a estudar a doutrina, estudar os livros de Kardec, estudar todos esses cientistas e nunca mais parou. Ele possui, quando eu escrevi ali eu botei possuía, né? Mas como possuía? Ele está desencarnado, mas ele tem todo o mesmo conhecimento ainda. E eu acho que muito mais, inclusive, né? Então ele possui conhecimentos aprofundados de física, de diversos aspectos das ciências biológicas, como cosmologia, estatística, psicologia, parapsicologia, várias disciplinas filosóficas e da psicobiofísica. Foi professor de matemática, de física, foi professor visitante da Universidade John Kennedy, na Argentina, onde proferiu aulas e conferências sobre parapsicologia. Durante 40 anos, mais ou menos de 63 a 2003, né? Proferiu muitas palestras, conferências, seminários sobre parapsicologia e todas as suas manifestações, né? No IBPP, no Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, que ele, com alguns colegas, fundaram em 13 de dezembro de 1963. Mais tarde, ele e a doutora Suzuko tocaram o instituto, e hoje em dia está com a doutora Suzuko, né? Fez, né, as conferências, palestras na Universidade de São Paulo, Instituto Nacional de Terapias em Vidas Passadas, a Universidade Estadual Paulistas e outras tantas instituições filantrópicas, né, como centros espíritas também, né? Aqui nessa foto ele está ministrando um curso no Centro Espírita Amor e Caridade, São Paulo. Atuou como consultor, inclusive, no meio acadêmico, na assessoria a mestrandos com teses acadêmicas e temáticas relacionadas à parapsicologia e ao espiritismo.
através de um intercâmbio firmado entre a Universidade de São Paulo e o IBPP em 1997, ele ajudou a formar a primeira turma de pós-graduação do grupo de pesquisa psicobiofísicas da Universidade de São Paulo, né? O que é, mas afinal de contas, né? O que é a psicobiofísica? Foi um nome dado por ele a uma disciplina científica que estuda os fenômenos, como a sigla diz, né? Psicológicos, biológicos e físicos em todas as suas manifestações paranormais. Por que isso? Se hoje em dia muitas pessoas ainda podem ser perseguidas por sua mediunidade, ou por seus conhecimentos, ou por suas descobertas, ele também o foi na sua época. Então, para não criar problemas, porque para a psicologia só estudaria os fenômenos da psicologia. Como ele queria estudar um universo maior, ele pegou esse nome, psicobiofísica, e deu a uma cadeira acadêmica, né? E ele pôde estudar, então, todos os fenômenos ligados à paranormalidade. Principais estudos, né, do Dr. Hernani. Reencarnação. Ele estudou muito sobre reencarnação, fez muitas pesquisas que sugerem a reencarnação, inclusive pesquisas de marcas de nascença de vidas passadas. Né? Pessoas que trazem marcas, quem viu aquele vídeo, viu um depoimento da Maria da Graça, esse vídeo da visita do Zé lá no Instituto, lá no IBPP, tem um depoimento da Maria da Graça que acabou chegando no Instituto através desse querer de descobrir o que é que ela tinha, né? Que ela tinha sonhos recorrentes sobre um trem, né? Que ela teria ficado na trilha do trem e ela tinha marcas e teve problemas de bebezinho também, que a mãe dela não sabia como curar ela, que ela tinha marcas, cortes no corpo, né? E a Maria da Graça chegou no Instituto, foi estudada, foi pesquisada e ficou trabalhando com a doutora Suzuki e o doutor Hernani. O método de estudo do Dr. Hernani foi o mesmo método que ele usou para estudar, foi o mesmo método usado pelo Dr. Ian Stevenson e o Dr. Banerjee. E tanto por isso que eles se conhecem, tanto o Dr. Hernani foi visitá-los como eles vieram ao Brasil. E aí formou-se aí uma amizade e um entrosamento entre eles nesses métodos, nessas pesquisas, e o Dr. Hernani então usou essa mesma maneira de pesquisar, de catalogar, de entrevistar do Dr. Ian Stevenson e do Dr. Banerjee. Inclusive o livro do Dr. Ian Stevenson, 20 casos sugestivos de reencarnação, quando ele foi trazido para o Brasil, né? Foi coordenado, essa tradução foi coordenada e supervisionada pelo Dr. Hernani. Ele estudou muito poltergeist. Poltergeist, se eu não me engano, são duas palavras em alemão que significa espírito, brincalhão, que ele mesmo criou o método de pesquisa para pesquisar poltergeist. Então, essas ocorrências. E ele estudou também os fenômenos de combustão espontânea, que é quando, né, fogo aparece sozinho. E ele criou um nome para essa combustão espontânea, que ele deu o nome de parapirogenia. Inclusive, quando o Zé estava lá no Instituto, ela estava explicando para ele, e ele falou para o Zé, né, disse para ela que ela não está lembrando o nome, mas que eu tinha dado o nome de parapirogenia. Não é mesmo, doutora Suzuki? Estudou a transcomunicação instrumental, foi o introdutor desse estudo, dessa pesquisa aqui no Brasil. E o estudo dele, como é que ele fez nesse caso, foi baseado nos estudos que já eram feitos pelos cientistas europeus. Inclusive, junto com ele, no IBPP, ele teve pessoas que estudaram, que nem a Sônia Rinaldi, que foi citada na última psicografia,
Foi citada a Sônia Rinaldi e o Clóvis Nunes. Clóvis Nunes também é um estudioso da transcomunicação instrumental. Clóvis Nunes estará aqui conosco. Ouvi dizer que a Sônia também vem para o fórum, né? Realizou pesquisas laboratoriais para detectar o que denominou como, ele deu o nome de campo biomagnético, que é onde ele recebeu aquele prêmio, né? Ou modelo organizador biológico, o MOB, que quando veio uma psicografia uns meses atrás, a gente leu ali MOB. Foi um dia que o Alamar estava aqui e aí ele explicou o que significava o MOB, porque para nós não conhecíamos ainda, né? Que seria um conceito que a gente diz, e que Allan Kardec usou para perispírito, né? Nessa questão do campo biomagnético, ele criou o tensionador espacial eletromagnético, ou seja, ele construiu, ele e os filhos dele. Ele tem 4 filhos da primeira esposa, Dona Ciomara, 3 engenheiros e uma psicóloga. E com esses filhos, eles ajudaram ele a construir. Ele comenta que é uma máquina pesada, de 1 tonelada. E ele fez experiências com bactérias, porque ele queria provar ali a questão da vida, da força que dá a vida, que anima o ser. Nos fenômenos paranormais, ele procurou demonstrar cientificamente a existência dos mesmos. Essa é a grande força que ele trouxe. Porque nós, por exemplo, estamos estudando a doutrina espírita. A gente acompanha, a gente vê um fenômeno, a gente vê o Zé psicografar. Mas a ciência, enquanto não for explicado, não quer acreditar. E é esse todo um trabalho que ele fez. Estudar os fenômenos paranormais e trazer explicações científicas, para ser aceito também na comunidade científica, né? Estudou os fenômenos psi, baseado no norte-americano J.B. Rhine, que também é um nome bem conhecido se a gente for fazer estudos. Ele é considerado o primeiro brasileiro a construir, aqui no Brasil, uma câmara Kirlian, para estudar a aura humana. O casal Kirlian já tinha construído fora do Brasil, mas aqui ele e os filhos dele, né, todos engenheiros também, construíram uma câmara dessa. Ele manteve durante 27 anos a página Espiritismo Ciência no jornal Folha Espírita. Publicou em torno de 17 livros, todos de cunho científico. Fora teses, monografias. Agora nós vamos ver alguns dos livros dele, né? Alguns que eu achei em alguns sites as datas não batem bem, mas esse aqui eu tenho como sendo a primeira edição de cada livro desse, né? Então o primeiro seria Teoria Corpuscular do Espírito e depois Novos Rumos à Experimentação Espirítica. Esses 2 livros são estudados até hoje ainda. Dizem que qualquer cientista que quiser estudar o comportamento humano, o psique humano, esses 2 livros têm a base, né? O livro para a Psicologia Experimental, o livro A Matéria Psi. Aí uma monografia, 2 monografias, caso Ruitenberg Rocha e um caso que sugere reencarnação, Jacira e Ronaldo. Essa história é Jacira e Ronaldo. Essa eu não li. Eu li algumas bem interessantes. Mais um caso que sugere reencarnação, Simone e Angelina. Esses casos estão naquele livro lá, Reencarnação no Brasil. Os estudos dele com o Dr. Ian Stevenson resultaram nesse livro onde tem 8 casos. Eles têm vários casos, na verdade. Se eu não me engano, 52. Mas casos que a ciência considera que são, pela quantidade de provas, ou de manifestações, ou de situações, foram considerados 8 que estão nesse livro aqui. O Poltergeist de Suzano, Morte, Renascimento e Evolução, uma biologia transcendental, em 83, depois Espírito, Perispírito e Alma,
Psiquântico e o livro Reencarnação no Brasil. Esse livro ali é o livro, esse está em vermelho ali, está escrito Poltergeist, algumas ocorrências no Brasil. Esses estudos aqui, teve 2 casos de poltergeist que foram apresentados, inclusive, em congressos, né? O livro Transcomunicação Instrumental, que se vocês olharem lá, vocês vão ver que eles estão com o nominho Carl W. Goldstein. Por que isso? Como eu comentei com vocês, os grandes estudiosos, as pessoas que querem trazer uma nova visão científica, filosófica, espiritual, normalmente tem aqueles que são contra, né? Então o Dr. Hernani, uma pessoa tranquila, muito calma, que não respondia às críticas, né, de certas pessoas, ele preferia continuar fazendo o seu trabalho de pesquisa com a sua modéstia, a sua humildade, né? Então, para escrever tranquilo, ele usou 3 pseudônimos. O alemão Carl Goldstein foi um deles. Esse era o único que eu conhecia por causa do tema, transcomunicação instrumental, né? Que eu falo um pouquinho nos cursos de espiritismo, eu falo sobre o tema transcomunicação. Mas ele tem mais, aí a doutora Suzuko me informou que ele tem mais 2 pseudônimos. O norte-americano, vamos dizer americano, Lawrence Blackschmidt, e um francês, Serge-Van de Maric. Aí ela me contou uma curiosidade, né? Ela disse que Serge-Van de Maric é, na verdade, a inicial dos nomes do filho do Dr. Hernani, dos filhos, né? Serge-Van é Sérgio e Ivan, e Maric é a Márcia e o Rick, o Ricardo, né? Eu achei muito interessante. Eu ri quando eu vi o e-mail, eu disse assim, pelo que eu estou estudando dele, é bem o jeito dele mesmo, porque ele é uma pessoa divertida, é ainda, né? Bem-humorada, né? Renasceu por Amor, esse livro, eu nem sabia que eu ia dar esse tema, eu estava lendo esse livro agora. É uma história acontecida no Brasil, dos casos que ele estudou de reencarnação. Então, ele é considerado romance, seria, acho que, o único da categoria de romance, de todos os escritos por ele, né? Só que a primeira parte traz toda a história contada pela própria personagem, lógico, com o nome trocado, mas o final do livro é todo científico, ou seja, ele traz toda a pesquisa que ele fez, trazendo para nós, para acreditar que esta reencarnação, no caso, era Jonathan e Kildare, né? Jonathan era o padre e depois ele nasceu como Kildare. Ou Kilden, alguma coisa assim, porque o nome dos filhos era tudo parecido ali, né? Muito interessante essa história. E mais o livro A Transcomunicação através dos Tempos. Morte, uma luz no fim do túnel, para a psicologia, uma visão panorâmica. Eu não li esse livro para a psicologia, são informações que a doutora Suzuko me passou. Nesse livro, na página 333, o Dr. Hernani comenta a explicação que Dr. Mick, George William Mick, dá sobre o Spiricon, que foi a máquina inventada pelo Dr. George Mick, junto com William O'Neill, na questão da TCI, ou seja, transcomunicação instrumental. Eles tentavam, através da máquina, falar com os desencarnados, né? Na última psicografia, o Dr. George Mick veio, escreveu em inglês, só que ele colocou Spiricon entre aspas, ou seja, o que ele estava querendo dizer, neste caso da psicografia, era que aqui era uma verdadeira reunião, ou seja, um Spiricon, uma verdadeira comunicação entre os encarnados e os desencarnados, que estava acontecendo no dia da psicografia, né? A mente move a matéria, diálogos.com, Você e a Reencarnação. Esse livro, Você e a Reencarnação,
Eu não li ele ainda, também tenho bastante interesse em ler. A doutora Suzuka me mandou só o capítulo 18 deste livro e eu achei ele muito interessante. Intermissão entre as reencarnações. É esse capítulo 18. Intermissão é o que o doutor Hernani chamou para o que a gente conhece, o que eu conheço pelo menos como erraticidade. Ou seja, o tempo que a gente permanece do lado de lá desencarnado. E esse capítulo tem uma pesquisa muito interessante. Ele fez a pesquisa através de 2 métodos. Ele chamou de maneira direta, que ele catalogou todas as pesquisas já feitas pelos cientistas, né? E o outro que ele chamou de maneira indireta, que ele pegou estatísticas. Eu não tenho decorar tudo, então eu trouxe aqui para fazer uma colinha, tá? Ele usou estatísticas acerca do crescimento populacional no mundo, das variações da vida média humana e a informação fornecida pelo Espírito Emmanuel em 1952 na obra Roteiro. O que diz essa informação de Emmanuel? Dizia assim, mais de 20 bilhões de almas conscientes desencarnadas, sem nos reportarmos aos bilhões de inteligências subhumanas que são aproveitadas nos múltiplos serviços de progresso planetário, cercam o domínio terrestre, demorando-se noutras faixas de evolução. Então ele usou este número aqui, 20 bilhões de almas humanas. Almas conscientes desencarnadas. Ele pegou as estatísticas que existiam no mundo, pegou essa informação de Emmanuel, compilou e chegou à conclusão que a média de intermissão, ou seja, de tempo que a gente ficaria desencarnado seria em torno de 250 anos. Tanto com o primeiro método quanto com o segundo, a média chegou ao mesmo, 251, 252, 250 anos nós ficaríamos desencarnados. Isso dá que em cada milênio nós teríamos 4 encarnações. Como isso é uma média, e ele pesquisou também várias pessoas, vamos dizer, que lembravam das encarnações, esse é o primeiro método, né, das pesquisas, né? Então, existem espíritos que reencarnavam com 0 anos, ou seja, não chegava a dar 1 ano e já reencarnava de novo, como existiam espíritos que reencarnavam com 1.200 anos. Então, 250 é a média. Uns vão reencarnar mais cedo, outros mais tarde, e na média, tinha um dos espíritos que reencarnou com 900 anos, depois com 700, depois com 500, depois com 90, depois com 50, então na média dá 250. E outro dado interessante ali foi que ele percebeu que antigamente, nas épocas remotas, a gente demorava mais para reencarnar. Por quê? Pode ser, né, uma das hipóteses é como se morria mais brutalmente, né? Épocas antigas, havia mais brigas, mais assassinatos, né? Morte por espadas, tudo, né? Então isso seria um tempo maior, o perispírito precisaria de um tempo maior para se recompor, para que não viessem deficientes congenitamente, né? Então o perispírito teria mais tempo de se recompor. Essa estatística vai mudando, né? Agora, nos séculos atuais, demoraríamos menos. Por que ele fez essa pesquisa? Também porque a intenção da pesquisa, né? Como ele está estudando reencarnação, quem que ele vai estudar? Ele estuda as crianças que lembram da vida passada, né? Tem que estudar de pequena, porque chega a 7, 8, 9 anos, a memória já começa a não lembrar mais de tudo. Tem uns que na adolescência ainda lembram de um fato ou de outro, mas a maioria vai esquecendo. Aí ele fez uma outra pesquisa, um outro cálculo, usando o método do Dr. Ian Stevenson, pegou as pesquisas do Dr. Ian Stevenson sobre reencarnação,
pegou do Dr. Carl Miller e pegou as que ele tinha no IBPP. Fez uma média e todos eles chegam a um consenso, que a média das crianças que lembram da vida passada, né, de quem reencarna e lembra da vida passada, é uma média de intermissão de 6 anos. Ou seja, eu desencarno, quanto mais rápido eu encarnar, menos tempo, né, uma média de 5, 6, 7 anos, mais tendência, mais possibilidade eu tenho de lembrar da minha última existência, né? Então, quando eu chego à conclusão que, como eu não lembro nada, eu devo ter ficado lá um bom tempo, né? Essa foto aqui me foi cedida por ela também. Essa foto foi uma montagem feita pelo José Lucas de Portugal. Ele fez e mandou para ela, e ela mandou para a gente, né? Por ocasião da palestra do centenário, né, do aniversário dele. Eu imagino que na primeira foto, ele vestidinho de escoteiro, deve ter uns 9, 10 anos, né? Conversei com ela, ela não soube precisar bem as datas. Na segunda, ele era um jovem, né? 17, 20 anos, de repente. A senhora que está com ele lá é a mãe dele. E com a doutora Suzuki no instituto, né? Aqui foram os recortes que a doutora Suzuki também enviou sobre a Folha Espírita, né? Então, aqui, ó, Espiritismo e Ciência, por Carl Goldstein, né? Que era o pseudônimo que ele usava para poder escrever durante 27 anos na Folha Espírita. Lá é uma reportagem, um trabalho dele, onde está o nome mesmo dele, Hernani Guimarães Andrade, né? Que aqui ele fala sobre reencarnação. Aqui naquela reportagem de lá, tem várias páginas, né? Não trouxe todas, até porque o arquivo ficou bem pesado, mas ali ele já traz reportagens do Dr. Ian Stevenson, do Dr. Banerjee, já fala deles, né? Aqui é o Dr. Banerjee, com a segunda esposa dele, doutora Margit, né? Essa aqui foi durante a visita do Banerjee ao Brasil, né? A visita ao IBPP. Essa é a primeira página da Folha Espírita desta aqui, desse número 281, e aquela lá é a segunda folha. Pode ver que eles já estão falando, né, sobre os dois cientistas, né? Aquele lá é o Dr. Ian Stevenson. E essa é a foto original, que depois foi parar lá no jornal, né? O Dr. Hemendra Nath Banerjee, o cientista, a esposa dele, a doutora Suzuki e o Dr. Hernani. Eu trouxe para vocês terem uma ideia, né? Porque quem não pesquisou, mas está vindo nas psicografias, né? Escuta nome, né? Mas quem são, como são, né? O que fizeram? Essa é a visita em 1972 do Dr. Ian Stevenson. Ele está entrevistando o Dr. Hernani aqui no Brasil, a visita do Dr. Ian aqui no Brasil, né? Aqui ele já está falando agora, já não é o jornal de antes já falava sobre reencarnação, agora aqui já é sobre transcomunicação instrumental. Aquele senhor naquela página lá do jornal, do lado de cá, é o George Meek, que a gente ouviu na última psicografia. E aquela máquina lá seria o Spiricom. Essa é a máquina que ele construiu, né? Então, a gente está ouvindo algumas coisas agora, mas as pagininhas amarelas aqui dos jornais já estão acontecendo há muitos anos, né? Esse é o George William Meek, então, que apareceu na última psicografia, também em visita ao Brasil, com o Dr. Hernani, né? Ney Prieto Pérez, que também apareceu logo no começo nas nossas psicografias e que vai estar aqui no fórum, né? Palestrando para a gente. Esse também é uma foto lá no IBPP. Doutora Suzuki, doutor Hernani. Doutora Suzuki, eu estou desconfiada que o doutor Hernani é bom de garfo, viu?
Essa foto está muito bonita, só que assim, ó, eu li reportagem e ouvi reportagem que falava muito sobre as conversas deles lá no IBPP, sempre regada à base de bombonzinhos, né? Fornecidos pela doutora Suzuki. Eu acho que ele era bom de garfo. A Graça, que eu não podia deixar de fora, né? A Graça achou que o doutor Hernani tinha esquecido dela, ele não esqueceu e nós também não esquecemos de você, Graça. A doutora Suzuki e o doutor Hernani, né? E aqui a visita em 1978 do Chico Xavier ao IBPP. Isso é um encontro para ficar na história, né? Esses dois homens aí. Chico, doutora Suzuki, doutor Hernani e a Ciomara, a primeira esposa do doutor Hernani. Finalizando, para mim, o doutor Hernani representa isto aqui, ó, um homem cujo maior interesse sempre foi a pesquisa da natureza espiritual do homem. Nós não tivemos realmente um cientista dessa envergadura. Eu vou ler para vocês, porque se eu falar eu acho que eu não vou fazer jus. Eu peguei várias definições de várias pessoas diferentes sobre o Dr. Hernani, que conclusivamente elas seguem o mesmo caminho. O que dizem do Dr. Hernani? Da sua modéstia, da sua integridade moral, da sua austeridade intelectual, da sua prudência, da sua sabedoria, de uma generosidade incomparável. Uma outra definição: elegante, modesto, bem-humorado. Um homem simples que nunca se preocupou em responder aos seus detratores. A calúnia, ele deixava de lado, ele não perdia tempo com elas. Ele queria era fazer as pesquisas dele, trabalhar. Um homem extraordinariamente culto, de um conhecimento científico invejável, que, como todos os espíritos iluminados, conservou a simplicidade e o bom humor, sempre tolerante diante das críticas e paciente nas reiteradas explicações que oferecia a nós outros incipientes aprendizes, né? Isso foi uma definição de uma pessoa, né? Eu concordo com ele. Eu acho que o Dr. Hernani é da envergadura dos espíritos iluminados que vieram com uma missão. Tanto que hoje, quando eu estava pensando o que a gente ia ouvir na leitura, né, me veio na mente o homem de bem. Que para mim o Dr. Hernani é um espírito do bem, né? O verdadeiro espírito é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. E eu acho que essa é a definição do Dr. Hernani. Espero que vocês tenham conhecido um pouquinho mais desse grandioso espírito, né? E quando vocês virem o livro que vai sair, vocês comprem, tentem entender ele, porque olha só, o título me dá um negócio, assim, eu acho que não sei se eu vou entender ele. O conhecimento dele é de uma profundidade que não é terrena, né? Muito obrigada a todos, então, boa noite. Muito obrigada, Kátia, pelo conhecimento, como eu disse, de conhecer mais um espírito dessa grandiosidade que nos visita nas psicografias e que vocês vão conhecer mais, talvez, no Fore Blue. Venham, se inscrevam e agora vamos ouvir a oração que a Kátia vai proferir. Pai amado, nosso irmão, Mestre Jesus, que possamos com os ensinamentos que ouvimos,
que aprendemos e que observamos nesses espíritos iluminados que vêm nos trazer mensagens e que aprendemos com eles a paciência, o amor, a caridade, a persistência, que possamos pegar um pouquinho disso para nós, praticarmos no nosso dia a dia, sem desanimar, sem dar ouvidos a quem nos critica, mas dar ouvidos a quem nos chama atenção para quando estamos equivocados, para sairmos deste caminho e entrarmos no correto. Que possamos ter um pouquinho de humildade, que esses espíritos iluminados vêm nos mostrar, vêm nos comprovar e vêm nos dizer que a vida continua e que o que nós fizermos aqui, nós vamos levar lá. Que nós levamos daqui o nosso aprendizado, os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, e que possamos chegar lá então com uma bagagem leve de amor e de carinho, de humildade, de caridade, e não de uma bagagem pesada com ódio, rancor e mágoas. Que possamos crescer como seres universais e infinitos que somos. Obrigada a toda a espiritualidade que acompanha os trabalhos dessa casa, que acompanha nossos trabalhos, nos dá força, nos dá os puxões de orelha quando precisamos, mas com carinho querem nos ver todos no caminho do bem e do amor. Que assim seja.